Foi. Foi. Oi, tudo bem, Michele? Tudo bom, e você, Mar? Tudo bem também, graças a Deus. Mi, primeiramente, muito obrigada por participar dessa entrevista. É para o meu trabalho de faculdade, em relação à disciplina de berçário e creche de pedagogia, lá da Uninove. Então, a gente está no segundo semestre, então a gente precisa ter opiniões de pais, professores, familiares, que têm os seus filhos, né, em creches conveniadas, creches particulares, escolas particulares, para a gente conseguir entender todas as esferas da educação e o que tem de diferente uma da outra, o que pode agregar, porque quando a gente entrar numa sala de aula, a gente vai lidar com tudo de uma vez. Então, é bom a gente ter essa experiência, esse estágio, né, dessas entrevistas, para a gente conseguir conversar um pouco, dividir as opiniões, né, compartilhar. E eu agradeço muito por você participar, por você agregar. Obrigada. Obrigada. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco de você, nome, cidade, o que você faz, um pouquinho, né, da sua experiência com os meninos, pode falar o nome deles, a idade deles também. E aí, quando você fizer essa parte da biografia, a gente consegue seguir já com as perguntas. Então, Perfeito. Legal, Mar. Bom, conta comigo aí que você precisar. Bom, eu sou a Michele, eu tenho 40 anos, tenho duas profissões, não sei se você sabe, mas eu trabalho com marketing e sou psicóloga, às noites, então é insanidade total. É, é, Moro em São Paulo, tenho dois filhos, o Felipe com 9 anos, o Luca com 3 anos. Os dois sempre estudaram em escola particular. Até o Felipe, até os 4 anos, estudou na escola, era uma escola particular, mas dentro da empresa que eu trabalhava. Então, essa empresa ela mantinha uma creche chamada Uniepre, ela é da Zona Norte também. Eles têm a matriz deles na Zona Norte, mas eles são uma escola que só presta serviço para empresas. Então, algumas indústrias farmacêuticas têm essa escola que terceiriza, ela fica dentro da empresa também. Sim. Então, o Felipe ficou até os 4 anos e o Luca ficou até os 2, porque depois eu saí de lá, e aí ele foi para a mesma escola do Felipe. Uhum. O que mais? Aí depois os dois, né, foram direto para escolas particulares diferentes, em diferentes momentos, diferentes escolas. E hoje os dois agora estão na mesma escola. Então, esse ano, agora em julho, o Luca foi para a mesma escola que o Felipe. Ah, entendi. Então, o Luca, ele tá em qual série, perdão? Ele é pequenininho, ele tá na primeira sériezinha, ele tá com 3 anos, então acho que ele tá G2. Ah, Aí sim. funda esses oh, meu Deus, é muito difícil. Mas acho que é G2, acho que é G2. E o Felipe tá na 9ª série. Ah, deve ser Não, enorme. não, que 9ª série, tô 9 anos, ele tá na 4ª série do ensino fundamental. Tá isso. É muito difícil, gente, colegial, é ginásio, é Na minha época, primário. é o primeiro colegial, o segundo, terceiro, depois ensino médio, agora Ah, tem ano. Eu falo, meu Deus, me para que confunde. Tô ficando velha, mas tudo bem. Mas é isso, o Felipe tá na 4ª do ensino do Fundinho. Ah, perfeito, obrigada. Então, eu vou fazer algumas perguntas. As perguntas, elas são mais relacionadas, como eu falei, a disciplina ela é de berçário e creche, e você tem o seu príncipe na creche, né, 3 aninhos, e tá enorme, inclusive, tá uma graça. Então, as perguntas vão ser direcionadas para a parte de berçário e creche, o desenvolvimento, como que foi esse período para ele, e você pode comentar tanto dele quanto dos dois, porque os dois Ah, tá, passaram. ia te perguntar. Uhum, E tá bom. mais que como você falou que o primeiro ele passou na escolinha que era da onde você trabalhava, mas ele passou da mesma forma. Então ele Era teve uma todo. escola também, né? Não deixava de ser uma creche. Exato. Então você pode dividir a experiência dos dois no decorrer das perguntas, ou você fala, não, eu já quero falar mais agora do Luca. Então, assim, como você Tá bom, preferir, tá? tá bom, Má. Eu queria que você me falasse qual que é a importância para você da creche na vida do bebê. Então, você estava trabalhando, né? Quando você teve o seu primeiro Uhum. e ele teve que ficar nessa creche que tinha o acompanhamento, e depois para o segundo príncipe também. Então, como que foi? Qual que é a importância? O que você acha que, assim, olha, se não tivesse, não ia dar certo? Qual é a sua visão de importância da creche na vida do bebê? Tá, então, talvez falei um pouquinho mais do Felipe, porque o Luca foi entrar um pouquinho mais tarde por causa da pandemia, né? Porque o Luca nasceu na pandemia, mas é muito parecido para os dois. Bom, então,
assim, sempre dá uma dor no coração ter que deixar na escolinha, independentemente de ser pública, de ser paga, de ser qualquer tipo de escola, né? Eu tinha um pouco mais de confiança, vamos dizer assim, porque a escolinha era da empresa, então eu sabia que ia ser muito bem cuidada, porque, né, tinha muitos olhares da empresa. Eu podia ir na hora do almoço, podia, na verdade, em qualquer horário. Como era no mesmo prédio, chorou alguma coisa, elas ligavam, ou, tô com saudade, podia ir lá descer. Eu não amamentava mais, mas as mães que amamentavam podiam descer de X tempo para amamentar. Então, assim, eu tive uma experiência um pouco diferente da geral, né, por conta disso. Por outro lado, obviamente, né, quando você pergunta para mim, é muito importante, porque eu cheguei a cogitar não voltar a trabalhar, Hum. tanto do Felipe quanto do Lucas sempre dá uma loucura, quero ficar com eles, depois você cai em si, você fala, não, precisa trazer dinheiro para casa, mas, além do dinheiro, depois vai chegando numa hora que a gente não aguenta mais ficar em casa, é muito difícil ficar em casa, por mais eu acho que bom, eu vou falar mais pra frente, mas então assim, para mim foi muito importante a creche para voltar a trabalhar e para voltar a viver a vida, porque Uhum. de casa, né, é um trabalho que não vem, se você lavou aqui, tá sujo de novo, você fez comida, tem que fazer de novo. Então, se você tá numa creche, né, você tá com um filho na creche, tá numa empresa, então você vai pra empresa, você almoça na empresa, você conversa com as pessoas, a criança foi bem alimentada, também. E então, quando era bebezinho na creche, ele voltava para casa já jantado, já tinha comido na creche. Então ele chegava em casa, já tinha tomado banho, já tinha jantado. Então chegava em casa, não precisava fazer nada, era brincar um pouquinho e botar para dormir. Então assim, isso foi muito, muito importante. Então, essa parte foi muito legal, né, da questão deles comerem na escolinha, até acho que até 2 anos, eu acho que eles faziam, nossa, era paz de Deus, assim. Tem uma Engraçado que a minha cunhada, o neném dela tá com 2 meses. E e ela quer voltar a trabalhar, tal. Eu já perguntei: "Você não quer? Fica em casa, né". Eu não consegui fazer para mim, que quero indicar para os outros. "Fica em casa e tal, se você puder", mas ela vai colocar numa creche mesmo, né, numa creche, eu não entendo muitas nomenclaturas, mas se eu não me engano é uma creche conveniada, porque é perto da minha casa. E uma das mães da amiguinha do Felipe disse que a creche é maravilhosa. Que Maravilha. parece uma creche particular, ela tem tudo brinquedo novo, tudo arrumadinha, as crianças almoçam, jantam, tomam banho, então assim, pelo que ela me contou, ela tem condições de pagar uma escola, Uhum. mas ela falou: "Meu, não vou, porque a escola é maravilhosa, as professoras são maravilhosas, é do lado de casa, ele vai voltar para casa já tomado banho, jantado", falou: "Não, vou colocar ele lá", e ele tá com 2 aninhos, assim, ela falou que não perde nada para nenhuma escola que a filha dela já estudou, por exemplo. E Tá no aí a mesmo, gente tá né. mesmo nível. E assim, fiquei surpresa. Tanto que quando ela me Eu falou isso, então, quando ela me falou isso, pena que o Lucas já estava matriculado numa escola. Se ele não estivesse, eu ia levar ele para lá, porque eu fiquei muito impressionada. Nossa, Então, assim, fiquei muito feliz de saber. A minha tia já deu aula num colégio aqui na Zona Norte, chamado Visconde de Toné, se eu não me engano, que era de pequenininho, e ela falava que a escola era maravilhosa. Então, eu não sei, você está vivenciando aí, eu não sei se é isso, né? Então, uma primeira infância tem creches e conveniadas, e é muito legal. Depois, acho que quando vai para o fundo, acho que perde um pouco da qualidade, pelo que a gente ouve, assim, né? Mas eu fiquei impressionada com a creche. Bom, enfim, então para mim, voltando na pergunta, foi muito importante para voltar a ter vida social, para saber que ele estava num lugar seguro, né, bem cuidado. Eu não sou uma pessoa que tenho paciência de ficar ensinando, então eu vejo, já tem amigas que gostam, então assim, tem manolivrinhos, tem rotina, eu não tenho essa paciência. Então, se ele tivesse ficado comigo em casa por 4 anos, ele não teria se desenvolvido como se desenvolveu na escolinha. Então, Uhum. acho que era isso, assim, no geral é isso, falei bastante já. Então, o plano ajuda você quanto ele também, isso é ótimo, é incrível. Sim, muito, 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 muito. Falando um pouco disso, né, já que eu acho que a gente está com o pensamento conectado, porque a próxima pergunta tem a ver com a finalização da resposta sua da primeira. Dentro Ah, do que você percebeu, que você falou que ele não seria talvez tão desenvolvido se ele ficasse em casa com você,
quanto ele foi na escola, porque tem, por mais que seja bebezinho, tem as rotinas, tem a disciplina, e dentro disso, dentro das práticas, das brincadeiras que eram apresentadas para eles, que você tinha acesso, acredito que eles anotavam numa agenda ou tinha as reuniões para saber o que está acontecendo, porque ele não está lá só, né? Ele tem uma rotina lá dentro. Aleatório, né? Exatamente. O que você percebeu? Quais habilidades você percebeu que foi muito desenvolvida assim, nele, que você percebeu logo de cara, que você falou, nossa, ele começou a frequentar e vi isso agora, uma coisa que ele tipo, pegou rápido, seja coordenação motora, assimilação de palavras, você sentiu, né, a diferença, teve alguma habilidade que você falou, nossa, cara, olha, aprendeu isso hoje e já tá refletindo. Olha, é um pouco difícil porque assim, o Felipe entrou com 7 meses. Uhum. Então, tudo que ele aprendeu, basicamente, de outras, né, foi da escolinha, até porque eu estudava, foi a época que eu fazia faculdade. Então, eu chegava, tipo, eu só via ele no final de semana, praticamente. Uhum. E do Luca, a gente ficou muito tempo na pandemia, né? Então, o Luca. É que assim, tem uma engraçada que eles têm uns saltos de desenvolvimento que, de repente, da noite pro dia, que o Luca faz 3 anos e desembestou a falar. Mas eu vou falar do Luca porque eu acho que é bem legal, assim. Então, o Luca, ele começou na escolinha um pouco mais tarde, ele começou para a escolinha com uns 11 meses, quase um ano. Aí foi, aí parava. Aí foi e parava por causa da pandemia. Aí a pandemia voltava, a pandemia aí, ele parava de ir para a escola e voltava. Então, assim, o Luca, ele era muito grude, eu acho que não sei se agora da pandemia, ele passou por algumas intervenções médicas, então ele era mais apegado. Então, ele sempre foi Uhum. muito colado nas professoras e tal, mas o Luca é bastante rápido de assimilar as coisas. Só não consigo lembrar, assim, as coisas que mudaram naquela época ou do Felipe, mas o Luca, então assim, o Luca passou pela terceira escola. Então, a primeira escola onde eu trabalhava, a segunda escola, que era uma escola pequenininha, para a idade dele, então, quando ele, com 1 ano e pouquinho, ele foi para lá. Teoricamente, eu queria deixar ele nessa escola até os 5 anos, 4, 5 anos, porque é uma escola menor, cheio de verde, cheio de árvore, bichinhos, muitas crianças de até 6 anos, então as crianças mais do tamanho dele, né, e tal. Então, eu deixei ele lá, mas ele chorava, assim, uma escola maravilhosa que eu estudei quando eu era pequena, mas assim, ele chorava todo dia para entrar ele chorava, ficava emburrado, mas ele gostava quando ela estava nas fotos, mas elas falavam que ele tinha um pouco de dificuldade, ele é meio birrento, ele é muito genioso, mas você precisa conhecer ele. Ele é muito genioso. E aí, beleza. E o Felipe estava em outro colégio. Nas férias agora do meio do ano, tinha curso de férias, a escola que ele estava era muito caro, o curso de férias, eu falei, não, aí eles, como a escola do Felipe é uma escola de freira, eles têm uma coisa mais filantrópica e tal, aí eles deixaram eu levar o Luca para um custo super baixo. Meu, ele ficou apaixonado pela escola, apaixonado, 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 não queria mais voltar, eu não quero mais para Pepita, que era a escola, é Pedrita, que era a escola, ele falava errado, não quero mais, não quero mais. Meu, aí ele falou assim, bom, quer saber uma coisa? Vamos botar ele lá, ele é o mais novo da escola, a escola vai até o último ano do Fundi, e ele adora estar lá, ele só anda com crianças maiores, ele é o mais novo da escola, né, então todo mundo é mais velho, o melhor amigo dele tem 7 anos, ele tem 3. O menininho apaixonado por ele, tanto que ele vai fazer aniversário, convidou o Luca para o aniversário dele, a mãe dele falou, olha, a gente tá convidando poucas pessoas, porque tá tudo muito caro e tal, mas ele quis convidar o Luca. E aí eu consigo ver, meu, ele teve uma mudança assim, ele tá com 3, julho, agosto, setembro, ele tá com 3 e 3, Uhum. ele desembestou a falar, então, porque eu falei, é muito engraçado que eles têm uns saltos, né, do nada eles começam a falar, dos nada eles fazem umas coisas, mas ele fala, obviamente, porque ele tá andando com crianças mais velhas, as professoras disseram que ele já melhorou muito em relação a chamar para uma atividade, ele não queria fazer, agora ele faz, elas mandam foto, então, além da agendinha que vai e volta todo dia, todo fim do dia, a professora da manhã, que é o pedagógico, faz um álbum de fotos, tipo, sei Ah, lá, 5, 6 fotos da turma durante o dia e posta todo santo dia. Uma bom. gracinha, ele tá sempre junto. Na outra escola, às vezes eu via que ele ficava de canto, ficava emburrado. Nessa, ele tá sempre junto, tá sempre fazendo atividade. Ele não gostava de fazer atividades de artes, tanto que na primeira escola ficavam preocupados se ele tinha alguma questão, algum transtorno, porque ele não gostava de mexer em tinta, não gostava, mas isso era mais da escola. Então, assim, eu vejo esse salto dessa escola para agora, que eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, que ele tá se sente confortável, eu acho que ele tá se sentindo mais acolhido, Com certeza. né, para gostar mais. Ele não chora, ele vai pra escola rindo, feliz, cantando.
Nem parece que tá indo pra escola. Parece que tá indo pro Não, passeio. é muito legal ver isso. E então ele vai pra lá e aí tá, meu, desembestando, ele fala umas coisas, ele conversa, ele fala, deixa eu pensar um pouco, mas ele tem 3 anos e 3 meses, gente, de onde ele tirou isso? Eu fico pensando com outro irmão, o irmão não era assim. Mas, obviamente, também tem uma outra Porque... coisa, né? E o Felipe só tinha ele em casa. O Uhum. Luca convive com o Felipe, que tem 9. Então, ele já convive com o mais velho. Então, ele tem outra pegada. Ele vai ser bem diferente do Felipe. Já é bem diferente do Felipe, né? Em termos de conhecimento e tal. Então, é isso, assim. Mas eu vejo pelas professoras. Elas falam que ele melhorou bastante. E só tem... É de agosto pra cá. Tem 2 meses e um pouquinho. Imagina quando ele tiver mais tempo na escola, né? Você vai ver, assim, o salto, Pois literalmente. é, agora tem passeio. Eu não queria deixar ir. Ele tem 3 anos, mas eu vou ter que deixar. Porque eles me ligaram. Ele vai gostar. Aí eu falei, ah, não, tá bom, mas aí o Thiago falou assim, não, pode ir, deixa ele ir e tal. Então ele vai no passeio. Ai, que fofo. Pegando parte também, dentro de outra coisa que você também citou, que também eu tô falando que a conexão ela tá muito forte. Vou tomar um Você, pouquinho de água. né, que a agenda vem escrita todos os dias, que essa professora, ela faz a professora pedagógica, ela faz o álbum de fotos, ela retrata. Então, dá para ver que ela puxa bastante a família, puxa bastante vocês para o desenvolvimento da criança, né? Então, a participação da família da escola tem essa parceria entre vocês, como que funciona, as são constantes, a comunicação ela é constante. Acredito que, né, você acha isso Muito. importante, porque ainda mais no caso dele, que ele tem 3 aninhos, é o mais novo, então você tem que ficar sempre atento a tudo. Como que é essa participação de vocês com a escola, a abertura que eles dão? Ah, em todas elas, Má, desde a primeira, sempre foi muito transparente, clara. Na escola que eles estão hoje, eu acho que até mais, porque tem uma questão que assim, a gente tem tirando essa escola do meio que o Lucas estudou, porque não tinha muito vínculo com a família, assim, tinha, porque tinha as atividades, tinha também agenda, tinha foto e vídeo todo dia, essas coisas padrão tinha tudo lá. Algumas atividades eles sempre fazem para mandar em casa, por mais que eles façam várias atividades, e o Luca, eles são integral, né? Tanto o Felipe quanto o Luca. Então, geralmente, as atividades que tem para fazer em casa, eles fazem no período no contraturno, né? Se tem uma Hum, atividade para fazer em casa, ele não vai fazer em casa, porque ele vai fazer na escola que ele está lá no integral. Isso acontece desde pequenininho até o Felipe agora. uhum, E então, mas assim, elas fazem questão, sei lá, de uma vez por mês mandar uma atividade que é para fazer em casa, por mais hum, que eles estejam no integral e não tenham, porque para apoiar, para ver o desenvolvimento, para envolver a família. Então, o Felipe, que é um pouco maior, aí tem mais atividades, assim, conte como foi quando você era pequeno, né? Porque ele assimila muito mais. Então, eu ia te falar uma outra coisa. Ah, tá. E o Felipe, tanto na primeira escolinha como na agora, como o Felipe já passou por essas escolas, tem um vínculo maior. uhum, Então, eu acabo percebendo que a mãe dos meninos, né, a mãe do Felipe e do Luca, acaba tendo um pouco mais de atenção, porque o primeiro já passou. É engraçado, isso é muito nítido. O primeiro já passou, agora a escola que eles estão hoje, assim, Felipe ou Luca trombou, bateu o joelho, bateu o braço, elas ligam. Às vezes eu tô numa reunião, tô achando que aconteceu alguma coisa. Ai, não, ó, só pra falar que toma um arranhãozinho, não sei o quê. Aí eu falo, nem precisava ligar, né? Manda um WhatsApp. Mas tudo bem, eu falo, obrigada e tal. Então, assim, mas tem um contato bem próximo, tanto ai, de envolvimento quanto dessa aproximação mesmo, de contar o que aconteceu, cuidado. de retratar, o cuidado, Entendi, perfeito. Do envolvimento, né, da família nos primeiros realizados na escola, que vocês participam então ativamente, então como você falou, qualquer coisinha, arranhãozinho, eles sempre estão ligando, então tem essa via de mão dupla, ela é intensa da mesma forma, então sempre que tem alguma coisa com você sempre comunica a eles, né, e sim, essa sempre teve isso de todas, então. sempre teve isso, sempre um contato, uma informação. A primeira escola, que é a escola que ficava dentro da empresa, eu acho que tinha um cuidado, como eu falei no começo, um cuidado redobrado, porque quem era? Eles eram pagos pela empresa, Uhum. então eles eram muito mais críticos, então assim, ele chegou de manhã, elas faziam meio que um raio-x, e aí, assim, mandavam lá na agenda, né, e depois virou online. O Felipe chegou com uma picada no braço, na mão direita, para depois, assim, não falar que foi na escola e tudo mais. Então, assim, eles faziam um raio-x mesmo, olhava a criança, tá tudo bem e tal, para depois falar, olha,
a gente não anotou porque ele não estava assim, aconteceu aqui. Ah, beleza. Então, meio como comprovar, sabe? Era até meio over, assim, mas era bom. A gente se sentia ainda mais segura, né? Óbvio. Para não, mesmo porque para não evitar problemas futuros, né? Tipo, Até pra escola, especialmente pra escola, né? E voltou todo quebrado. Então a gente entende que antes não tinha isso, né? Mas antigamente não tinha, e agora Nada. fica até meio assim, mas querendo ou não, a gente acaba entendendo o propósito, né? Sim, sim, sem dúvida. E no caso deles era muito mais proteção, né? Dado o investimento que a empresa fazia, né? Não é coisa Eu pouca. acho. Eu imagino. Na sua visão, qual o papel o profissional da educação desenvolve dentro do berçário? Eu perguntei lá em cima para você a importância da creche, né, na vida do bebê. Uhum. Agora, na sua visão do profissional, como que você vê, né, o profissional da educação, o desenvolvimento dele, a importância dele dentro? Por que essa pergunta? Tem muitas pessoas que veem o profissional como se fosse uma extensão da família, mas negativamente falando. Como se A colocar. tia. Obrigada. Você entendeu A perfeitamente. tia. E não, a gente sabe que não é assim. A gente acaba criando um vínculo com a criança, Ah, obviamente, tem todo aquele carinho. Mas é como se fosse divisão de responsabilidades. Às vezes os familiares responsáveis esquecem que é uma profissional que está ali cuidando e desenvolvendo o seu filho, não querendo tomar o seu lugar, ou às vezes que quer dar um lugar para ela, falando, não, agora você é tia, se apadrinhou. vira aí. É basicamente isso. Se Mas como vira. você vê, né, a importância, né, do profissional, né, na educação, e qual a importância da formação específica, né? Por exemplo, como você falou, antigamente eles diziam, não precisa, você faz aqui um curso ou então você já está apta, então você gosta de criança, então tá tudo bem. Pode ficar aí Tinha com. muito disso antes, né? É, Começava com berçarista, ia entrando, né? Ó, Má, eu acho que tem algumas coisas bem importantes, assim, eu acho que serve para todas as escolas, tanto pública quanto privada. Infelizmente, né, no país que a gente está, os professores têm baixo salário, né? A gente sabe, especialmente assim, nas escolas dos meninos, sempre tem a professora titular e tem uma estagiária. E isso. tem escola que, às vezes, no momento não tem, eles não têm como efetivar. Ou sempre a segunda, ela é sempre uma estagiária. E é ótimo isso, né? Só que às vezes não dá oportunidade para ela para ficar, porque a segunda vai ser sempre. Enfim, acontece isso em empresa também, mas eu acho que assim, o salário deve ser muito baixo. É, Tanto que a gente fala que a pedagogia é por amor. é por E amor. não mesmo. Meu, e tem que aguentar muita coisa, muita gente. Eu sempre fui parceira das professoras das escolas e tal, e elas me contam várias coisas, né? Tipo, desde pai que fala, tô te pagando, ou vai falar assim, vai reclamar porque a criança tá batendo. Por exemplo, na empresa, teve na escola da empresa, teve uma situação de uma menininha que, meu, claro que ela tinha alguma questão, ou autismo, ela tinha alguma questão que não era natural, assim, né? O esperado de uma criança da idade dela. E aí eu perguntei pra professora, meu, e essa menina? Ela falou, olha, não deixa a gente falar com a mãe. Eu falei, como assim? Meu Vocês Deus. são as pessoas que mais ficam com essas crianças. Então, por isso eu tô comentando isso, por quê? Porque é importante que um professor tenha não só a pedagogia, como outros cursos, como treinamento complementar, como entender, por exemplo, perceber se uma criança tem autismo, se uma criança tem uma coisa no olho diferente, porque é na escola que a criança fica a maior parte do tempo, na maioria das vezes, e o professor que vai captar. Por exemplo, se aquela menina, se ela de fato tivesse um autismo, se ela descobrisse desde pequenininha, ela poderia ter desenvolvido muito melhor. Outras coisas, né? Então, não falaram nesse caso específico, obviamente era por medo de a mãe não querer aceitar. Só que, Caramba. às vezes, por exemplo, eu dou aula na escolinha da igreja, e você vê que tem crianças ali que tem algo que não é legal. Eu não posso chegar no pai, chamar e falar, porque também ele me vê uma vez por mês, entendeu? Então, não tenho essa proximidade para falar. Mas primeiro, então, acho que o professor, ele tem essa condição, ele precisa ser bem treinado, seja nas questões de primeiros socorros, né? Essas coisas são muito importantes, que essas histórias que a gente vê que crianças são engasgadas e tal. Então, eu fugi um pouco da resposta, da pergunta, que a pergunta era. Tá dentro, pode continuar, tá ótimo. É, então, eu acho que assim, é importante
são as pessoas que cuidam dos nossos filhos, então, você imagina a pessoa ganhando um dinheiro que ela não consegue se sustentar, e às vezes ela tem outros trabalhos, trabalha de manhã num lugar, de tarde de outro, ou faz outros bicos, porque é uma vida que está ali. Então, assim, é difícil. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, mas, assim, enfim, no nosso país. As especializações eu acho muito importante. Eu sempre falo, se tiver que chamar atenção, tiver que botar de. Não pode, mas botar de castigo, né? Mas tiver que. Agora é muito cheio de. Mas, Coloca ele ali para pensar no que aconteceu. vai conversar, tira ele da brincadeira, tal. Na outra, até na segunda escola que o Luca passou, uma vez elas me perguntaram, e é engraçado que você vê as professoras cheias de dedos. Então, você, caso ele não atenda, como você faz em casa? Tipo, a professora chegando cheia de dedos para saber talvez como que ela poderia tratar lá. Eu falei, pode botar de castigo, fala. Pode botar de castigo, se fizer coisa errada, ou se não quiser participar, ou se machucou um amiguinho, qualquer coisa, pode tirar da brincadeira, deixar sentadinho e tal, porque precisa entender. Aí, quando eu falava isso, ela se meio que se confortava, e aí comentava, e aí falava, aí entrava mais claro, sabe, falar. Aí, meio que ficavam mais aliviadas, porque devem ter pais que devem falar, não, meu filho tá aí, você vai ter que dar um jeito de cuidar dele e de fazer ele participar da atividade. Aí de quem as crianças chegam em casa e falam, eu não brinquei da brincadeira hoje. Que a professora Por não exemplo, deixou. Pronto. o Sabe nem Luca reclama, não sabe nem o que aconteceu, né? Então o Luca reclama de um menino na escola, um Cabral, porque o Cabral bate, o Cabral isso, o menino deve ter 6 ou 7 anos, já é maiorzinho, mas ele empurra, que esse dia jogou areia no olho do menininho, e o Felipe com 3 anos conta tudo, tudo, tudo. Aí eu fui na escola, né, falei, gente, o que aconteceu? O Luca nunca reclamou, tal. Então, ele é autista. E aí eu falei, tá bom, tá explicado. Eu falei, não é, ela fala, não, a gente briga, a gente conversa, a gente leva pra sentar, mas a gente tem que incluir essas crianças. Eu falei, tem. beleza, então só peço que vocês redobrem a atenção, porque o Luca é muito pequenininho, tem 3 anos, o menino tem 6 ou 7, então só redobre a atenção, mas tudo bem, já entendi. Tá tudo certo. Né, eles precisam aprender a conviver com o diferente. Sim, exatamente. Mas é isso, assim, faltou responder alguma coisa nesse Então, pedaço? esse tá ótimo, foi perfeito. Obrigada. Você respondeu as duas numa só. Você falou da pandemia, né? Que ele veio bem nessa transição de sair, voltar. E a próxima pergunta também é sobre pandemia. Provavelmente, Uhum. para assistindo, eles vão falar: certeza que a Marcela passou uma cola para Michelle. Não passei. Juro, Pro, você tá assistindo? Eu não passei. Porque eu não passei. Não Tá assim, mesmo. eu juro. A próxima é como que foi a readaptação deles, né? Na creche, pós a pandemia, quais foram os maiores desafios que foi encontrado pela escola? O que eles proporam para vocês? Porque a gente sabe que da parte, né, dos pais é o medo, né? Assim, absurdo, porque Uhum. e o que aconteceu não foi uma gripezinha, não foi um surtinho assim, uma coisinha leve, né? Não foi. Foi uma coisa que Uhum. foi mais do que calamidade. Então, a gente via pessoas diariamente, números exorbitantes, vindo a óbito. Não tinha, assim, pessoas saudáveis, atletas, médicos, crianças, adultos. Então, o medo era constante. Então, Verdade. criança, né? Eu fiz o estágio recentemente, e aí as professoras falavam: olha, a gente está, por exemplo, com um surto de piolho. A gente manda o comunicado. Só que quando a gente vê, a coleguinha tá abraçada com a outra, cabeça com cabeça, dando beijo, esfregando a moleque. Então não dá para você isolar todas as crianças. Então, mesmo com a máscara, a gente sabe. Eu, por exemplo, trabalhando com máscara, isolada, acabei pegando. Então, eu com toda a consciência de cuidado, imagina as crianças que sabe o que está acontecendo, mas ainda não tem a noção. Então, como que foi essa readaptação, esse processo de creche, pandemia para vocês? E quais as oportunidades que a escola ofereceu para tentar, porque conseguiram a palavra muito forte, né? Só se colocasse cada um dentro de uma bolha, mas para Pois é. como que foi? Então, que foi na primeira escola que eu te falei, que foi dentro da empresa, então, assim, eles tiveram cuidado. Eu acho que a pior escola, no bom sentido de cuidado, acho que pior, assim, de exagero, acho que foram eles, assim. Então, a gente tinha todas as professoras sempre de máscara, tanto que, como eu te falei, a gente podia passar lá a qualquer horário. Tava Então, assim,
Então tava sempre, sempre todo mundo de máscara. Engraçado que foi quando as pessoas começaram a tirar a máscara, você falava assim: "É você, meu Deus, eu não reconheci as pessoas", né, porque ia todo mundo de máscara. Mas assim, todos os dias, então entrava na escola, limpava o pé no carpete, esperava a professora chegar, ela media a febre de todas as crianças, só depois ela media a temperatura, você podia entrar. Então, por exemplo, teve um dia que o Luca estava com tosse, tá-tá-tá, elas já me avisaram: "Ó, ele estava com tosse hoje, teve algumas tosses, se ele tiver com tosse amanhã você não traz, que se você trouxer a gente você vai ter que voltar". Então Caramba. assim, chegava na porta, estava com 37,5, volta pra casa, não entrava, não Uhum. entrava. Então assim, era bem complexo, obviamente era dentro da empresa, então todo mundo entendia, a gente tô indo embora, todo mundo estava de home office, então era fácil, né, tô com o computador aqui, tô indo embora porque não pode entrar. Então, e sempre todo mundo, e os professores sempre de negocinho no pé, a gente não podia entrar, tipo assim, eu além de limpava o pé, eu deixava com elas, elas entravam. Então, assim, em termos da escola, era um cuidado muito, muito, muito forte. Em termos de adaptação, porque o Luca foi o o primeiro da escola a voltar. Como elas já me conheciam, sabiam que eu não era cheia de frescura e tudo mais, ele foi o primeiro aluno elas admitirem para elas se ambientarem com uma criança. Então o Luca foi bem cuidado, porque passou umas 2, 3 semanas só ele na escolinha inteira. Aí Ele. eles foram abrindo para as outras salas e tal, então não percebeu. Aí o Luca tem questões dele, ele precisa sempre estar com um adulto de referência, ele está sempre no colo de alguém, tem uma coisa dele, então, que é até hoje assim. Então eu brinquei que elas vão para passeio, eu falei para elas: vocês sabem que vocês estão me enchendo o saco para levar eles, e ele vai querer ficar no colo de alguém, estejam prontas, eu não vou topar. Vocês que se virem, vocês querem que ele vá? Então vocês. Mas enfim, só que assim, ele estava sempre no colo de alguém, estava sempre, sempre, sempre coladinho com o professor. Mas acho que no geral é isso, assim, eu não sei como foram em outras escolas, acho que Uhum. tinha um cuidado grande também, mas lá eu me preocupei zero, de verdade, zero Bastante. preocupação. Teve realmente preocupação deles e se tinha alguma coisinha ali fora, como você falou, 37,5, esquece, não vem. Esquece. Não... Mas, por exemplo, o Luca pegou Covid na escola e passou para todo mundo em casa. Nossa. Ele pegou, uma menininha pegou, afastou, ela ficou tipo um dia meio com tosse, outro dia deu febre, foi embora. Aí deu Já 2, 3 dias, todo mundo pegou, a gente achava que podia ser, eu peguei, a gente até ficou na casa da tia Silvana, e aí depois os meninos também pegou, todo mundo pegou, ela pegou, todo mundo pegou. Porque o Luca trouxe, vai entender, né. toda idade acontece. Não dá. Entendeu? Eu acho assim, sabe, a gente cuida o máximo que dá e Deus cuida da outra parte, entendeu? Sei lá, a gente faz o que é possível. Fazer. Não, não tem o que fazer. Saindo um pouquinho agora, como a gente já concluiu da pandemia, uma dúvida, né, em forma de pergunta. O que você vê como vantagem e desvantagem com o uso das tecnologias em geral, assim, todas, assim, seja som, seja TV, celular, tablet, eletrônicos, para as crianças da creche? Então, quando teve isso com eles, teve alguma parte de tecnologia, tanto na creche como fora? Você sentiu, nossa, isso foi muito bom, ou então, meu Deus, eles fizeram isso na escola e queria fazer em casa. O que você sentiu? Você acha que a tecnologia ela veio para agregar, agregou na época de creche deles? Como que foi? Sim, na escola que os 2 fizeram a creche, não tinha absolutamente nada de eletrônico, eles não tinham nada, eram todos brinquedos educativos, era uma escola construtivista, então assim, nada, absolutamente nada, pra falar nada, então sei lá, todo mundo saía por volta das 5. Das 5 pra frente, das 5 da tarde pra frente, aí eles ligavam a TV tipo Galinha Pintadinha, não sei o quê, porque eram crianças de diversas idades, então né, então, pra entreter, mas era muito no finalzinho do dia, e tipo 5, 5:30 eu já ia buscar, então ele pegava muito pouco. Mas em casa a TV era adoidada. Então, bom, enfim, a gente não é muito parâmetro, porque eles ficam sem a televisão, o Felipe ficava bastante quando era pequenininho, bebezinho, deixava a televisão para poder fazer as coisas em casa, né, de novo, tem gente que tem o dom, eu não tenho o dom, então eu ligava a televisão para ser babá. Não era o dia inteiro, obviamente, os momentos de pausa, mas eu deixava assim. Eh, por exemplo, o Felipe, ele só foi mexer no celular, ele já tinha 6 anos, Hum, assim. Então, o que eu vejo?
Às vezes a gente vai viajar, aí você vai na hora do café da manhã do hotel e tudo mais, um monte de gente com as crianças com os tablets enquanto os pais tomam café. A gente nunca fez isso, quer dizer, nunca até o segundo. Então o Felipe o Felipe nunca tinha pegado o celular até os 6 anos. Aham. Aí nos 6 anos o Luca nasceu, e aí a gente teve que dar alguma coisa pra ele, e fora que era pandemia também, então não tinha que não saía, não fazia nada. Só que assim, uma via de foi e ferrou. Depois que abriu a porteira já era. O Lucas assiste bastante televisão. Na escola que ele tá agora, eles têm o Felipe me contou, não sabia, eles têm aula de tablet. Tem algum momento que eles acessam o tablet, mesmo o Felipe já faz, o Felipe faz algumas coisas chama Mind Makers, que é robótica e tal. O Luca tem uma atividade que ele mexe no tablet. Eu falei: "O que você mexeu no tablet?". "Ah, eu vi o desenho". Eu falei: "Bom, pensei comigo, mas se eu mexer no tablet, tem que ser um joguinho, né, não assistir desenho, mas tudo bem". Mas eu não acho o meu problema é, se você usar a tecnologia para substituir uma atividade, tipo, sei lá, professor hoje, sei lá, é substituto, vai deixar todo mundo na televisão. Um dia, 2 vezes, então assim, eu acho que o que equilibra é sempre importante é a tecnologia sim, porque eles nasceram, especialmente o Luca que nasceu na pandemia, são os bebês da tecnologia, não tem o que fazer. Então não tem o que fazer. Então, por exemplo, que nem agora, a gente quer botar o Felipe no inglês. Aí por conta dos horários, tem que fazer de noite, de dia, da tarde, sei lá, sábado de manhã, perdeu o dia. Eu tô procurando uma professora de inglês para ele fazer aula em inglês online, Uhum. com o professor. Ou seja, então ele precisa usar, e eu acho que não tem caminho de volta, vai ser só daqui para mais, né. Sim, dosar, Então fluir, né, ainda mais como você falou, você está procurando para ensino e eles fazem outras atividades, eles não ficam, por exemplo, o dia inteiro não, só, o dia inteiro de um desenho, uma série, um filme. Tem o tempo, então a tecnologia, ela teve vantagens, mais vantagens para vocês, tanto para educação quanto também para lazer, ainda mais sim, no total. Mas, por exemplo, na escolinha que ele estava antes dessa maior, não tinha nada tecnológico, porque também era uma escolinha só até 6 anos de idade. momento. O Luca tá numa escola maior, que vai, né, com todas as atividades, então eles têm laboratório com tudo, então ele acaba eu acho que ele só tem esse acesso porque ele tá numa escola maior. Se ele tivesse numa creche mesmo, eu acho que não, ainda assim não teria esse acesso. Mas eu acho ótimo, pelo menos ter o contato para eles, né, eu acho muito bom. Ai, que bom. É, um outro ponto é quando eles entraram, né, na creche, como você falou primeiro do Fê, você estava trabalhando, então ele já foi bem novinho, né, para prático, o Lucas, É. e foi bem no período, como você falou, da pandemia. E quais os tipos de práticas, né, educacionais, da escola, que foram apresentados de 0 a 1 ano de vida para eles? Por exemplo, como você falou, teve escola que não teve isso, né, da tecnologia, mas você sentia, por exemplo, olha, a gente vai fazer tal coisa, a gente precisa disso, 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 nos acompanhamentos, o que que você sentia? Porque a gente sabe que de 0 a 1 ano de vida, todo o processo da criança, querendo ou não, é de descobrimento, mas esse é mais ainda porque quando você começa a mostrar mais, assim, tudo, primeira mão para a criança. Às vezes ela tá vendo uma coisa, por exemplo, leva ela com 1 aninho de idade para uma cachoeira. Quando você vai levar com 2, 3, ele pode até ter uma lembrança, mas aquele primeiro impacto logo de cara, quando vê o que Uhum. você sentiu, o que você gostou. Deixa eu lembrar, que já faz tempo. Eu te falei, quando o do Luca, Uhum. era tudo muito novo lá, então às vezes tinha foto dele entrando em alguma túnel, de alguma coisa assim, mas o do Felipe, que tinha mais acesso, né, a gente tinha mais proximidade, eu acho até com as coisas, eu lembro que quando a gente fez a integração, então a integração nessa escola deles, a gente ficava um dia inteiro com eles lá e depois ia diminuindo a quantidade de tempo. E eu lembro dela falando: "Olha, a gente fala o tempo todo com eles o que a gente está fazendo". Eu achei isso demais. Então era uma senhora, assim, que já estava há bastante tempo na escola, então ela estava do meu lado assim: "Ó, você conversa com ele em casa? Aqui, você acha que ele não está entendendo, mas ele tá, né, ele tá percebendo o tom de voz, se tá uma coisa mais calma, mais agitada". Então ela falou: "A gente fala tudo. Agora você vai tomar banho, olha aqui é o sabonete e tudo mais". Então depois eu vi isso acontecer. Então foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vi nessa faixa etária. Que legal. Eles tinham, então assim, tinha essa coisa do falar muito com eles.
a experimentação, né, de vários, então eu lembro que eles brincavam com várias coisas. Segurava no tecido, eles puxavam as crianças, elas deitadinhas ou sentadinhas, elas puxavam pela sala, é, coisas sensoriais mesmo, né. Ele pegava areia e brincava com pedra, ele botava o pé na tinta e tudo mais. Eu acho que essa parte sensorial, eu acho que era muito legal, porque em casa nem sempre a gente tinha esse tempo ou os recursos mesmo para fazer e nem conhecimento, né. A gente não tem conhecimento que agora a gente vê no TikTok lá, ou no Pinterest, até mandei para minha cunhada, eles colocam uns adesivinhos na parede para a criança ficar tirando adesivos, uns post-its, umas coisas super simples, mas quando eu tive os meninos eu não tinha essa informação, assim. Então essa parte sensorial eu acho ela muito, muito importante, essa parte da fala, de explicar o que está acontecendo, da rotina, então acho que nessa faixa etária acho que Foi. essa descobrimento, assim, dessas coisas que são mais sensoriais e do vínculo, né, o vínculo fundamental. Ai, que delícia. É, na parte, né, ainda falando um pouquinho, antes da gente finalizar, sobre as práticas usadas, né, no segundo e no terceiro ano de vida, né? Então, o que foi apresentado? Então, de 0 a 1 ano, isso que você falou do descobrimento, do sensorial, dela ter a noção do que está acontecendo à volta dela. Você vai tomar banho, você vai usar isso, agora a gente vai comer, você vai usar colher, talher, toda essa. Uhum. Pegando de 1 a 2 anos de vida e de 2 a 3 anos, tá? Então, eu tô juntando novamente as perguntas lá em cima, porque aí acho que você consegue ter uma linha de raciocínio mais fácil para você. Legal. Tanto dos dois. Então, além do sensorial, além da descoberta, desses saltos também, né, que teve, o que você achou das práticas que foram apresentadas dentro da creche, né, do berçário para eles? Por mais que faz pouco tempo do Luca, porque o Luca tá com 3, então é recente, eu tô com uma fuga de memória, mas deixa eu tentar lembrar. Até 2 anos ele estava na outra escola ainda. Uhum. Porque eu acho que foi muito parecido, sabia? Dos Má, dois? eu acho que assim, eu acho que com 3 anos, com 2 para 3, com 1 para 2, 1 para 2, 2 para 3, acho que eles começam a, porque a escola era construtivista, eles estimulavam muito a autonomia. Então acho que Hum. isso é uma coisa legal, assim. Mesmo pequenininhos, eles tinham os nominhos, assim, mesmo sem entender, tem um nome nas mochilas, tinha o nome onde eles ficam, aí eles tinham que de manhã, ou pegar alguma coisa na mochila, guardar a pastinha de dente na mochila, então essa coisa da autonomia é uma coisa que eu lembro, assim, que eles já começavam a dar tarefas, brincou, guardou, então brincou, não é mais bebê, agora você tem que guardar. Tudo de uma forma assim, é legal, né, que é dando autonomia e mostrando que eles já são grandes, entre aspas, né, com tudo sempre muito à base da conversa, e aí consegue, obviamente, atividades mais difíceis, né, mais de acordo com a idade deles. Mas eu acho que se eu tivesse que, assim, de lembrança pontuar, acho que a questão de incentivar a autonomia, Uhum. e eu acho que, assim, entre eles também, eles aprendiam a interagir, né, na interação do grupo, né, porque daí as atividades eram mais de duplinha, triozinho, sempre que aí eles já conseguem ter mais conseguem se expressar um pouquinho mais, mesmo sem falar ainda, né, conseguem trocar. Acho que é isso, autonomia, essa troca entre eles, acho que é isso, Má. Saber o que eles podem fazer, o que eles conseguem fazer. Então, já teve a ideia do que é tal coisa, do que é aquilo. Então, dá autonomia dele poder fazer tal atitude. E falar, nossa, eu consegui fazer. Então, isso desperta na criança de qualquer forma. Sim, eles tinham muito disso, de reforço, né, de reforço positivo, do que era bom, do que era importante. Vocês fizeram tanto que era muito legal, assim, se a criança fazia alguma coisa ruim, eles não deixavam de castigo lá, né, obviamente, mas eles não tinham uma coisa, eles também nem deixavam muito assim, tipo: deixa, você vai ficar aqui, você não vai brincar", eles não faziam isso, tenho quase Hum, certeza. Mas, eles davam um gelo, assim, tipo, sabe, deixava a criança meio de gelo. entendi. Tipo, ou não reforçava. Então, por exemplo, bateu no amiguinho, fez algum puxou o brinquedo, ia lá, não pode fazer isso, tirava o amiguinho de perto, deixava sozinho, sem, tipo, meio assim: "Você fez coisa errada, fica aí". Não ficava chamando para conversar, para ficar falando, porque, ou seja, reforçava o que era positivo, o que era negativo, eles meio que deixavam pra criança perceber que não foi legal e que ninguém deu muita atenção.
Obviamente que quando se cedia, né, aí às vezes tinha que chamar pai ou mãe e tal, mas nessa linha, acho. Ah, perfeito. Já chegando na reta final, logo no comecinho você falou sobre os professores auxiliares, os estagiários, que, né, tem as escolas que têm essa possibilidade, tem escola que infelizmente não tem. O que que você vê dos auxiliares, auxiliares, estagiários e dos assistentes que passaram, né, no curso de aprendizagem dos meninos? O que que você vê de ponto positivo e o que que você, se você vê algum negativo, o que que você viu deles? Eu não consigo diferenciar esses níveis, né, eu sei geralmente quem é o professor e quem é o ajudante, Então, eu vou te dar um né. spoiler. Me conta, como que é? Quem é quem nesse rolê aí? O estagiário, basicamente foi o que eu tive que fazer, né? A faculdade ele pede para a pessoa estagiar, para ela poder observar como que funciona. Nós não podemos ficar responsáveis pela sala, a gente não pode Uhum. cuidar das crianças, nós não podemos dar atividades, a gente somente observa. Então, o estagiário chega, fica somente no fundo da sala ou do lado do professor, vendo como que o professor dá aula, como que é o processo virtual. Então, a gente aprende teoria na faculdade e a prática é a parte do estágio, tá? E Uhum. às vezes, a maioria das vezes, eles, pelo menos os que as faculdades solicitam, não são remunerados. Por isso que não pode ter essa troca, esses processos, porque é só Hum. tem estagiários, que nem a Uninove, ela pede 50 horas do estágio assistido para EMEI. Então, eu tenho que 50 Ah. só ver como que a professora dá aula, como que ela lida com os problemas da sala, com as coisas, só assistir. O estagiário faz isso e não recebe, né? O auxiliar, geralmente, ele recebe, ele pode ser que ele esteja já no fim da formação, então pode ser que ele esteja ali no último ano de estágio, ou Hum. até com um estágio remunerado, porque está no último ano, então já está mais apto para dar. Tá. Então, é um suporte da professora. Tá bom, Então, que às vezes então ele é assistente, às vezes ela é estagiária, pode isso. ser, Ele não pode não tomar é? conta sozinho, mas ele auxilia a professora, pode pegar, pode cuidar, criar, tudo bonitinho. E o assistente, isso eu falei do auxiliar, né? O É. assistente, geralmente, ele não está efetivamente dentro da sala de aula. Sabe quando tem, numas escolas, inspetores de aluno? Tá bom. Olho, então é como se Levar fosse. no banheiro, tal, essas Tem algumas coisas. escolas que usam auxiliar com assistente como se fosse a mesma coisa. Na escola que eu estagiei, por exemplo, os assistentes, eles ficavam ali, então as crianças iam comer, a professora ia para o lanche dela, eles ficavam ali dando assistência para as crianças, vendo se está tudo bem. Criança ainda que está naquele processo de desfraldar, né? Leva no banheiro se precisar trocar, para a professora não ter que sair da sala e nem o assistente, entendeu? Entendi, Então, entendi. Tá, então eu já sei quem é quem no rolê. Já isso. entendi. Eu não assim, tentar pensar aqui, a gente no caso deles, eles acabam sempre tendo alguém de preferência, né, eles acabam elegendo alguém, então o Felipe já e o Lucas já elegeram professores, já elegeram auxiliares e assistentes e tudo mais. Eh, o que eu acho é que a professora titular, vamos dizer assim, ela tem menos tempo, né, porque ela tem uma rotina super corrida, então chegar de manhã tem que ver se tem alguma coisa na agenda, à tarde já tem que ver a agenda de novo, tem que preparar, então a professora as assistentes, auxiliares ou estagiários, acho que acaba tendo um pouco mais de tempo para criar o vínculo, para estar mais perto, para cuidar melhor que eu digo assim, né, dessa proximidade. Mas acho que assim, no geral, das escolas que eles passaram, todas elas tinham maior cuidado, maior proximidade. E uma coisa que eu ia falar no começo, que não tem a ver com essa pergunta, acho que foi lá na frente, o que Mas aconteceu? Um caos, eu vou te contar. O Luca tinha 2 e pouquinho, e aí começou a falar em casa. Não, que eu tenho medo do escuro, não que o lobo, não que eu não sei o quê, e falando aí no grupo de mães, né, no WhatsApp. Gente, tô achando estranho, porque o Luca falou 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí as meninas: "Meu, aqui também, aqui também, aqui também", beleza. Aí uma delas falou: "Vou falar com a coordenadora então pra gente entender o que aconteceu". uhum. Então a importância da coordenação também, né, porque a coordenação foi muito incrível, assim, ela obviamente também a coordenação era a própria dona da escolinha, então acionaram ela, ela foi entender o que aconteceu.
Toda vez, qualquer coisa que uma mãe reclamasse, ela dava o feedback meio formal, assim, sobre, por mais que tivesse conversado com a mãe, ela mandava por e-mail e por mensagem, a gente se compartilhava. E aí ela falou que conversou com a professora contou uma historinha, eu não sei se era do lobo mau, sei lá, que o Luca fala do lobo mau até hoje, dos três porquinhos, ou da vovozinha lá, eu não sei. E aí ela foi conversar com a professora contou que historinha que tinha falado. E aí, a coordenadora falou com ela que essa idade eles não conseguem dissociar algumas coisas. Então, a idade que eles estavam, eles não podiam ter ouvido essa historinha, porque essa historinha é na próxima fase, sei lá, alguma coisa assim nessa linha, porque eles não conseguem, acho que entender o que acho que era isso, o que que é fantasia e o que que é verdade. E aí, as crianças estavam com medo, e aí ela conversou, pediu desculpas, alinhou com a professora, e já era professora, né, não era nenhuma assistente, já era professora, mas foi muito bom, porque a professora depois mandou desculpas para todo mundo. Só acho assim, não sei, espero que internamente tenha sido super legal também, como pareceu que fosse. Ela Uhum. mandou depois, meninas, olha, queria agradecer vocês terem sinalizado, porque foi uma história que eu não tinha imaginado que ainda não era para a idade deles, eu nunca tinha trabalhado com essa faixa etária, tinha trabalhado com essa faixa etária maior, e beleza, então essas ficaram super alinhadas, então assim, isso é muito legal também, quando a coordenação consegue ouvir e passar para a gente, dá a impressão que ela passou direitinho, explicou para a gente o porquê das coisas, isso foi bem legal. É isso que eu ia comentar, acabei esquecendo. Eu vou deixar registrado aqui de novo para a professora Andresa que eu não passei. Ah, mentira que essa era a sua pergunta. Porque a próxima. Você tá aqui ouvindo? Eu falei, gente. É que isso, eu ia. Sabe lá no começo que eu falei assim: tem uma coisa que eu tenho para falar, mas depois eu falo? Era isso. A próxima. Juro, ó. Gestão Vou até tomar escolar uma água. e diretora. Gestão escolar, coordenadora e diretora. Se você tem críticas, elogios, se você tem algum relato, você acabou de responder. Gente, Não que loucura. deu tudo certo, eu tô chocada. Michele, todas as próximas eu vou fazer com você. Pode fazer, pode procurar. Nossa, bom, então eu vou falar de forma estruturada. Então, da primeira escola, sempre tinha. Então, na salinha da coordenação. Na primeira escola, a estrutura era maravilhosa também. Então, eu tinha sempre uma auxiliar de enfermagem, Uhum, sempre full time na escola. Aí tinha a coordenadora e uma assistente, e depois os professores, todo mundo. uhum. E as duas sempre estavam ali. Passa-chuva só sempre tinha uma. E com a Mônica, que era a coordenadora, eu conversava muito, porque eles tinham muito carinho por causa do Felipe, que já tinha passado por lá, então a gente conversava de tudo, e batia papo, e ela sempre trazia alguma coisa. Ó, hoje, Luca, né? Tá, o Felipe foi chamado na escola. Eu fui chamada na escola quando o Felipe tinha 9 meses. Eu falei, gente, que coisa, como assim? E aí já era essa moça, né? Como assim? Porque ele não aceitava, o Felipe não aceitava não. Ele não aceitava não, ele dava chilique e tal, e pior que em casa a gente falava, não, não, a gente é meio rígido, assim, não, e acabou, não vai ter. Na escola ele não aceitava não. Eu falei, mentira, com 9 meses de idade, eu nem lembrava disso, vou até falar pra ele amanhã. Mas ele é muito bonzinho. E aí, era muito próximo. Na segunda escola, a gente não tinha contato diário com a coordenadora, porque ela era a dona da escola também, mas tinha, tipo, a auxiliar dela, que era a filha dela também, que já tinha dado aula lá, ela sempre estava na porta, vira e mexe a gente encontrava com ela na porta, se esquecia de falar alguma coisa, encontrava com ela na porta e falava, mas aí existia um aplicativo que a gente mandava qualquer coisa, respondiam e era bonitinho, que assim, ó, até às 11 horas será lida a sua mensagem Ai, que bacana. e tal, era um aplicativo bem legal. E ela que tipo, ficava de olho em tudo, e ela que passava os recados, né? Os recados práticos do dia a dia eram as professoras. Recado um Entendi. pouquinho assim, tossiu muito, precisava de um remédio, ou sei lá, coisa aí era a assistente da coordenação. E agora eu praticamente não tenho contato, que daí essa escola que eu te falei que é maior, né? Sim. Que não é só creche. Aí basicamente os contatos são com as professoras no geral, para qualquer coisa. A coordenação, se algo for muito, muito mais específico mesmo, assim, aí tem as pessoas da secretaria que às vezes, olha, o Luca machucou, aconteceu outra coisa. Mas aí, praticamente eu não falo com a coordenadora, porque a escola é muito grande, então tem outras pessoas que fazem esse papel no dia a dia.
Só se fosse uma coisa mais grave. Uma coisa mais séria, daí eu falo, graças a Deus não precisou me ligar ainda, então não tive muito problema. Mas, no geral, são as professoras que resolvem, as auxiliares que ficam, as pessoas da secretaria, elas que dão todo o suporte no dia a dia, assim. Entendi. Mi, para poder finalizar, qual as dicas, sugestões, no seu ver e com a experiência que você tem de mãe de 2 príncipes que passou por tudo isso, passou por pandemia, passou por o nascimento do primeiro, né? Que por mais que a gente fale, não, teve o primeiro, teve o segundo, não é a mesma coisa, a gente sabe que são totalmente diferentes. Você Somos diferentes, né? é a testemunha disso. Qual dica, sugestão para os futuros profissionais que atuarão em creches e berçários com a experiência que você teve e que você continua tendo com eles? O que você acha que você viu que pode continuar? Uma coisa que você gostaria que fosse mais dessa experiência que você teve? Olha, que o governo possa nos ouvir e melhorar esse salário aí. Mas é o que você falou, né, Má? É por amor, assim, a gente vê que as pessoas que escolhem fazer pedagogia hoje no Brasil é porque gostam muito do que fazem. É verdade. Eu vejo, né, então, na psicologia, por exemplo, tinha uma professora que ganhava nada dando aula, assim, ganhava nada, óbvio que ganhava, você não estava lá, mas, assim, ganhava muito pouco frente ao atendimento, né, ao trabalho de psicóloga. E ela estava ali porque ela gostava daquilo, ela falou assim: "Meu, eu gosto da aula, eu gosto de estar antenado, então, assim, é um pouco disso. Se não gosta disso, não esteja nesse lugar. Não esteja, não vá para esse lugar, porque especialmente na creche, né, se é maior, só tem que ir lá cumprir uma função, que é ensinar português, que é a idade do Felipe. Eu pode não gostar, mas faz direitinho o trabalho, tá tudo bem, né, ensinou, passou a informação, passou o conhecimento, beleza, acho que, né, difícil você não gostar, mas você consegue resolver. Agora com crianças pequenas da primeira infância, que precisam do vínculo, que precisam do acolhimento, se não gosta, não faz. Isso é a primeira coisa, né. A segunda é saber que isso é muito importante, entender mais a primeira infância, né, não esperar, a es a escola proporcionar momentos de reciclagem, desenvolvimento, porque, por exemplo, essa primeira escola que eu falei, eles tinham, sei lá, 2 vezes por semestre, eles tinham, tipo, um sábado que eles iam para um lugar e faziam uma reciclagem, tal, é um negócio super estruturado. Só que, assim, isso não é o comum, né, o comum é não ser assim. É verdade. Então, não esperar esse tipo de coisa. Hoje a gente tem acesso a muita informação, a muito perfil no Instagram, de gente dando dica, dando curso. Então, assim, se gosta, faz. Saber que essas crianças, elas precisam de vínculo. A gente sabe, e eu enquanto psicóloga, né, chapéu psicólogo falando aqui, o quanto que essa primeira infância, ela vai, né, principalmente os 300 primeiros dias, que eles vão, eh encaminhar essa criança. Claro que tem a casa, né, obviamente. A gente vê quanto que às vezes uma atenção que essas crianças têm dentro da escola, vão fazer a diferença na vida dessa criança, vão mudar a estrutura, formação psíquica mesmo dessa criança. Se ela tem às vezes a criança de creche que tem 8 horas na escola, ela fica mais tempo na escola do que com os pais. Então, é a importância do nosso futuro real, assim, e não só de conhecimento, mas o futuro de formação de base de pessoas. Por mais que quem tem que, né, da educação, são os pais, mas aquele vínculo ali, ele é incrível, É. não tem outro igual. É muito importante, e muito parabéns. E falando nisso, eu fiquei muito feliz que a senhorita está indo pelo caminho da sua mãe. Porque sua mãe foi se formar depois de mais velha, né? Sim, ela fez a primeira, ela fez É bem letra lá atrás, né? 1980 e alguma coisa. Ela se formou em letras, com especialização em português e inglês. E na época ela queria fazer pedagogia, mas trabalho, casa, não deu, né? Não deu certo. Ela falou: vou guardar esse sonho, futuramente eu vou fazer. E ela fez pedagogia, se formou 10 ou 12 anos atrás, se eu não me engano. Inclusive, a primeira faculdade e a segunda, ela fez na Uninove, que é onde eu estou fazendo. Ah, qual unidade você está fazendo? Eu estou fazendo Aí ali perto? na Barra Funda. Nossa, aqui perto, na verdade, né. Pra mim É, pra mim é do lado, pertinho. e o bichinho picou nela, e aí o bichinho acabou picando em mim também, e aí eu tô Ai, apagada, e eu sempre gostei, né? Sempre gostei de criança, sempre gostei de ensinar, sempre fui apaixonada pelo fato de você conseguir mudar, porque você muda a vida da criança, e eu acho uma coisa incrível. Eu acho assim,
fantástico. Eu tenho cada profissão, né? Tem o seu direcionamento, tem a sua forma de mudar a vida da pessoa, isso, qualquer uma, Uhum. seja psicologia, seja medicina, toda tem. E o que a pedagogia me pega muito é saber que eu vou mudar a vida daquela criança, e a gente não sabe como que é a realidade, a gente tem uma noção de como que é a realidade de cada um, mas a fundo, a gente só sabe se a gente conviver, né, com a pessoa em casa, e às vezes isso não tem como acontecer, não ocorre, e saber que determinadas horas do dia você pode mudar a vida, o curso, a história daquela pessoa, você vê, Muito, acredito muito nisso. faz bem, né? Dependendo, a criança aprendendo a falar, balbuciando as primeiras palavras, mas às vezes o professor vê a primeira letra sendo escrita, a primeira vez que escreve o nome, a primeira frase, a primeira continha feita, então é aquele sentimento que todo professor tem de um pouco de mãe, porque querendo ou não, são poucos Não, filhos, não não tem deixa como. de ser. Então, A gente não consegue se dissociar totalmente disso. não tem como. Então é aquele sentimento tão gostoso de você falar, gente, olha o que eu consegui fazer. E é uma mudança muito grande por muito tempo na vida de muitas crianças. Eu vejo a minha mãe sai, a gente sai e a criança cruza com ela, pula. Eu fui com a minha mãe no shopping sexta-feira. E do nada apareceu uma turma com 5 crianças. Minha mãe deu aula 5 anos atrás. São tudo uma manja, tudo grande. Professora pro Ai, RH. que bonitinho, gente. Eu fiquei de canto, até me afastei para ver. E eu senti uma coisa tão gostosa. Foi antes, quando eu fui fazer o meu primeiro dia de estágio, que eu vi aquelas crianças pulando em árvore, brincando na terra, todo sujo. Eu falei, gente, é isso que eu quero na vida. Eu quero trabalhar com isso. Então, Ai, parabéns, assim, por escolher isso, Má, porque é lindo, a gente precisa mesmo de pessoas que tenham esse amor, esse coração enorme. E é engraçado, porque você tá falando das primeiras coisas, né? Eu lembro que o Felipe, a gente não tinha dado doce para ele até os 2 anos, né? sim, Então, ele faz aniversário em maio. A Páscoa é quando mesmo? Abril, né? A Páscoa eu, acho que é abril. E a gente não tinha dado doce para ele até os 2 anos, a gente estava ansiosíssimo para dar o chocolate e ver ele se lambuzar. Só que quando foi abril, o que aconteceu? A escola deu o chocolate. Eu não vi. não acredito. Eu falei, ai, a professora falou, ai, hoje eles se lambuzaram aqui, não. Eu Meu olhei, eu falei, ai, que legal, ele não tinha comido chocolate ainda, olha que bom, obrigada, que ótimo. Obviamente, as professoras estavam muito felizes de ter podido, né, dar aquele momento para as crianças e tal. Eu né? fiquei frustrada, eu falei, mas eu queria tanto ter visto, mas assim, ok, que ótimo que ele e aí assim, né, de novo, ele aprendeu com os amigos, eles compartilharam chocolate, e aí, né, pra mim assim, beleza, foi o melhor lugar que ele pôde experimentar chocolate com os amigos, cara. Enfim, então assim, é isso, né, ter essa quando a criança é pequenininha, 7, 8 meses, aprende a andar na escola. É verdade. Né, então assim, é muito fofo, é muito lindo, parabéns. E assim, Mar, o que você precisar de mim aqui, de qualquer lado aí da vida, pode me chamar, a gente se fala. Ai, eu agradeço muito. Parabéns. Foi maravilhosa, foi deliciosa, foi Ah, mil. adorei, passou super rapidinho, a gente falou bastante até. Nossa, Estava ali na conexão, nas perguntas e fluiu. Assim, foi maravilhoso. Agradeço muito. E obrigada, com Mar. todas as próximas entrevistas que tiver, eu vou gritar, Mi, quero toda a sua experiência, porque foi maravilhoso. Eu agradeço, Pode contar comigo, tá obrigada, bom? viu? Eu te mando o termo daqui a pouquinho que eu vou fazer agora, senão eu vou esquecer. Não, sem E problemas, eu eu vou. vejo como que gera um negócio aqui do link para eu te mandar. Ah, tudo bem, eu vou parar aqui a gravação, aí você para aí também, tá bom? Vou parar aqui. Fechou. Obrigada, viu? Deixa eu falar aqui, parei.